Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu venho neste momento trazer mais uma reflexão para o seu coração. Meus queridos, e aproveitar o ensejo, a oportunidade e convidar a você que ainda não é inscrito neste canal, para que você se inscreva. Compartilhe também os nossos vídeos com os teus amigos, com os teus vizinhos e com alguém que você sabe que precisa ouvir esta palavra, esta reflexão. Amém, meu amado? E eu creio que você fazendo assim estará nos ajudando a levar a palavra de Deus a mais longe e a alcançarmos mais vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus amados, neste momento a nossa reflexão está baseada no que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus não é Deus de confusão. Glória ao nome de Jesus. Deus não é Deus de confusão. Portanto, Deus não deixa a tua mente confundida. Se alguém falou com você, dizendo que foi Deus que mandou, e ficou confusão na tua mente, não foi Deus. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não deixa minhoca na cabeça de ninguém. Deus é esclarecedor. O próprio Jesus disse: eu sou a verdade que liberta. Glória ao nome de Jesus. Quando você ouvir Deus falar, você vai saber que é Deus que está falando. Por quê? Porque o próprio Jesus, quando estava falando acerca do bom pastor, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem a minha voz. Glória a Deus para sempre. Meus amados, todos aqueles que são ovelhas de Cristo, ovelhas de Jesus, conhecem a voz dele, porque ele é o bom pastor. Toda ovelha compreende, entende e sabe qual é a voz do seu pastor e quando ele fala. Portanto, se você ouve a voz de Deus, ou ouvir a voz de Deus, você vai saber que é ele que está falando, se você for ovelha de Deus. Então, queridos, como Deus não é Deus de confusão, no passado, para que Deus falasse com alguém, a pessoa precisava se santificar, se purificar. A pessoa talvez não fosse a melhor pessoa, mas se Deus falasse com ela pela primeira vez e mantesse ali um vínculo com aquela pessoa seria diferente dos demais. Você lembra de Moisés? Depois que Moisés tem encontro com Deus, a vida de Moisés é totalmente mudada, é totalmente reconstruída. Por quê? Porque a partir dali, Moisés tem uma comunhão com Deus. Moisés sabia quando ele falava com Moisés. E é por isso, meus amados, que Deus não cria confusão na cabeça de ninguém. Era tanto que quando Moisés descia do monte para falar ou entregar as revelações, entregar as advertências que Deus mandava para Moisés entregar ao povo, o povo dizia: Moisés, a gente está cansado de ouvir você falar com a gente. Agora, a gente quer ouvir Deus diretamente. A gente não quer que Deus mande recado por você, Moisés. A gente quer que Deus fale com a gente diretamente, sem precisar passar por você. Moisés disse: tudo bem. E Moisés vai conversar com Deus. E Deus disse: tá bom, Moisés, eles querem assim? Tudo bem. Diga a eles que se santifiquem. Diga a eles que se purifiquem. Diga a ele que se preparem e chegue ao pé do monte. Mas diga a ele que não toque no monte, porque o monte vai fumegar. Perceba que para a pessoa ouvir a palavra de Deus, em primeiro plano, a pessoa tem que ser de Deus. Segundo plano, para a pessoa ouvir a voz de Deus, a pessoa tem que viver uma vida de santidade. Tem que viver uma vida de pureza. Eu não estou falando, meus amados, de Deus falar com você, ainda estando em pecado, para encontrar o caminho da salvação. Quando o Senhor se revela, mandando você procurar uma igreja, mandando você procurar um irmão, para ele orar por você e você entregar a vida. Isso aí não. Isso aí, Deus fala com qualquer um.
para convencê-lo do seu pecado, do arrependimento e do juízo. Mas quando alguém já serve ao Senhor, existem esses requisitos para que alguém possa ter uma ligação, uma comunhão com Deus. É preciso ter uma vida de santidade, uma vida de pureza, ser verdadeiramente um servo de Deus, ser verdadeiramente ovelha de Cristo. Mas no período em que estamos vivendo, nós estamos vendo as pessoas banalizando esse negócio de dizer: Deus falou comigo, Deus mandou dizer isso ou aquilo. E, amados, nós às vezes não nos atinamos para o que a Bíblia está dizendo. Existem espíritos enganadores. Existem espíritos enganadores que falam muitas vezes com muitas pessoas e pessoas acham que é Deus que está falando. Você não sabe, não lembra? Quando aquela jovem que o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, estão passando pelas ruas e aquela jovem olha para Paulo e olha para Silas e diz: esses homens que passam por aqui são servos do Deus Altíssimo. Quem, crente, não gostaria de ouvir uma palavra dessa por alguém que nunca te viu? É para ficar regozijado, é para ficar lisonjeado. Dizer: até aqui Deus está usando pessoas para falar comigo. Irmão, isso aqui não parece informação satânica. Isso aqui não parece informação diabólica. E entenda que o apóstolo Paulo, por muitos dias, ouviu essa informação, ouviu essa palavra, ouviu essa jovem falar isso, dizendo que ele era servo do Deus Altíssimo, e ainda Paulo não tinha se atinado para a verdade. Ainda Deus não havia revelado a Paulo quem de fato estava falando. E Paulo achava que era Deus. Veja que o inimigo, por isso que o apóstolo Paulo disse que por muitas vezes ele vem como anjo de luz. Ele vem falando de coisas boas, sendo que ele é mau. Ele vem tentando enganar. E precisamos, meus amados, nesses últimos dias que a igreja do Senhor está na terra, buscarmos o discernimento de espírito. É um dom que está em escassez na igreja. E é uma das coisas que está faltando, e por está faltando na casa de Deus, o engano está entrando na casa de Deus. O engano chegou na casa de Deus. O engano veio para a casa de Deus, porque está faltando o discernimento de espírito. As pessoas não conseguem discernir mais o que é Deus e o que é o diabo, o que é homem e o que é espírito, o que é as coisas de Deus que desce do trono do Deus Altíssimo e as coisas que vêm das trevas. O engano está entrando na igreja por falta de ter discernimento, e isso é perigoso. Os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos doutores, e até mesmo Jesus disse, os falsos cristos, virão no tempo do fim para tentar enganar a muitos. Profecias mentirosas. Meu irmão, nós sabemos exatamente como estamos. Se, por exemplo, eu estou em pecado, se, por exemplo, eu estou errado, eu estou no pecado, chega alguém, olha para mim e vem dizer: Jadson, permanece fazendo o que tu está fazendo, porque Deus está se agradando. E eu sei da minha prática, eu sei do meu pecado, eu sei do meu erro, e se eu continuar, eu sei que vou para o inferno. O que é que eu tenho que fazer ouvindo uma profecia dessa? Eu tenho que aceitar? Eu tenho que receber? Ou eu tenho que descartar? Porque Deus não ia falar comigo, dizendo que eu deveria continuar fazendo uma coisa que desagrada a Ele. Por exemplo, meus amados, quantas pessoas têm se rebelado? Quantas pessoas têm se constituído herege, inimigo de Deus, fazendo coisa que desagrada a Deus? E todos os dias, Deus falou comigo. Deus me disse assim. Deus mandou dizer. Será que é Deus? Será que é Deus que está falando com essa pessoa? Será que é Deus que está falando a essa pessoa? Ou se há um espírito influenciador do mal que vem das trevas? É necessário estarmos atentos. É necessário sabermos, e repito, Jesus disse: as ovelhas ouvem a minha voz
e as conhecem. Glória a Deus. Pessoas que não querem mais ser repreendidas. Pessoas que não querem ser mais chamadas a atenção. Pessoas que não querem ser ensinadas, não querem ser instruídas. Pessoas que não aceitam repreensão. Aí quer andar segundo os seus próprios deleites, seus próprios pensamentos, suas próprias vontades, seus próprios caminhos. E aí o diabo aproveita, já que a pessoa está em rebeldia, vai colocar um espírito de engano para estar alertando essa pessoa a enganar outras pessoas. Coloca um espírito de engano para ficar enganando a outros, a muitos. E isso é perigoso. Eu não sei se você viu, a internet está bombando acerca de tantas coisas assim. O camarada em rebeldia, o camarada em pecado, e está profetizando, e está isso, e está aquilo, e está falando, e está dizendo. Irmãos, e isso é de assustar. Parece até um filme de terror. Não sei se você viu na internet. Uma moça, uma mulher casada, bem casada, diz que passou por um mendigo e Deus disse para ela: tem que se deitar com ele, tem que ter relações com ele, relações sexuais. Irmão, será que Deus falaria isso? Claro que não. Claro que não. E as pessoas não têm temor de usar o nome de Deus. Usam o nome de Deus descaradamente. Usa o nome de Deus para tentar, talvez, não sei, se explicar para a mídia. Mas dizer que Deus mandou deitar com aquele mendigo e ter relações com ele, a mulher sendo casada, o matrimônio é santo. Deus aprova o matrimônio. Deus nunca descasaria alguém para casá-lo de novo. São consequências de escolha. Então tenham cuidado. Tenha cuidado. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e conhece. Pare de ouvir espíritos enganadores, espíritos influenciadores do mal, das trevas, e dizer que é Deus. Busque a Deus, busque clareza, busque conhecimento, para que Deus fale com você, irmão. Deus não fala com todo mundo, não. Deus não fala com todo mundo, não, e nem fala toda hora com você. Até porque nem sempre eu estou apto, você está apto para ouvir a voz de Deus. Quando Deus queria falar com alguém, Deus sempre dizia algo. Mandava alguém se preparar, mandava alguém descer, mandava alguém buscar, mandava alguém se santificar, mandava alguém se purificar, mandava alguém descer nas madrugadas, agora não precisa mais orar, não precisa mais buscar, não precisa mais cantar, não precisa mais adorar, não precisa mais nada, Deus vem. E não é assim. Deus não é assim. Cuidado, para que você não esteja sendo guiado por um espírito maligno. Cuidado. Cuidado e cuidado. Por muitas vezes, Deus falou com Davi diretamente, sem ter profeta, sem ter ninguém que o alertasse. Deus diretamente falou com Davi por várias vezes. Mas você não vai encontrar na Bíblia Deus falando com Saul, sem ser por intermédio de Samuel. Por que não? Porque Saul não era digno de ouvir a voz de Deus diretamente dele. Irmão, eu quero dizer para você, cuidado, cuidado. Essa voz que você está ouvindo, talvez não seja a voz de Deus, e você esteja sendo enganado. Vai para a Bíblia Sagrada. Não existe profecia mais segura. Qualquer homem, que seja de Deus ou não, renomado, conhecido, cheio, profeta, o que for, se profetizar e não estiver de acordo com a palavra, despreze essa profecia. Despreze essa profecia. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus fala e confirma. Deus fala e mostra.
Deus fala e faz você saber que foi Ele que falou. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Vamos orar a Deus para que Deus derrame sobre a sua igreja sabedoria, entendimento, conhecimento da palavra, para não ser enganado pelos falsos mestres, os falsos ensinadores, os falsos Cristo, os falsos pregadores, os falsos profetas que se levantam dizendo: assim diz o Senhor, sem que Deus tenha dito nada. E no livro de Isaías, de Jeremias, está escrito: ai daqueles que dizem: assim diz o Senhor, sem que o Senhor lhe tenha dito. Ai, a prestação de conta vem. Cuidado, você pode estar ouvindo a voz de Satanás e achando que está ouvindo a voz de Deus. Irmão, por que eu estou sendo enganado? Porque você está se deixando levar. Você não quer mais ficar debaixo de autoridade de líder. Você não quer ser ensinado por líder. Você quer andar segundo o seu próprio conhecimento, o seu próprio caminho. E o diabo aproveita isso, porque o diabo gosta de gente que não é submisso. O diabo gosta de gente que não obedece. Ele disse que aqueles que estão em rebeldia é igual a um feiticeiro. Porque o pecado de rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria. Fuja depressa do engano. Fuja depressa. Nem sempre Deus vai dizer: não temas, eu te amo. Nem sempre, mas sempre Deus vai dizer: permanece firme, seja fiel, se santifique, procure conhecer a minha palavra. Deus sempre vai te alertar, meu irmão. Se você for para a Bíblia diz não, e alguém profetizar dizendo sim, despreze a profecia. Porque as ovelhas que são de Cristo ouve a voz dele e conhece. Cuidado para não estar comendo gato por lebre. Não está sendo dirigido por um espírito maligno, por um espírito das trevas, que às vezes faz algumas coisas que parecem ser de luz. Cuidado. Fica esse alerta para você. Fica esse alerta para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir. E cuidado com esse negócio de estar ouvindo tudo, comendo tudo. Tenha cuidado. Não desprezeis as profecias, está escrito, mas examinai tudo e retende o bem. Examina. Cai não. Vai pela palavra, conheça a palavra. As pessoas estão querendo tudo no micro-ondas, tudo rápido. Procura colocar os teus joelhos no chão, tua boca no pó, e passar horas e horas meditando na palavra para Deus te dar uma revelação, um entendimento acerca dela. Se assim não fizer, você será enganado por espíritos malignos achando que são espírito de Deus. Deus não é Deus de confusão. Que Deus abençoe você e toda a sua casa, para a glória do nome de Jesus. Paz do Senhor e até a próxima. Cuidado com o engano. Deus não é Deus de confusão.